Pronto, pois muito bem, retornando mais uma vez, a gente estava falando aí da própria educação física na década de 70, a sua decadência, né? Era voltada para bases patrióticas, né? Defesa do país, e tinha um grande investimento do próprio governo militar. Mais uma vez eu vou fazer essa pergunta, vamos ver se agora vai ter resposta, né? A gente viu que concomitante a isso acontecia uma grande investida na área esportiva e eu perguntei, né, que essa propagação desse poder, dessa política, dessas bases patrióticas era ou se utilizava da própria seleção brasileira na Copa de 1970, que foi um exemplo disso para poder propagar esse aspecto de pensamento. E a pergunta que eu fiz é quem conhecia ou qual seria o esportista que vocês poderiam me citar que era um dos mais utilizados como propaganda do próprio exército, né? Do próprio poder militar. Eu disse, Pelé. Pelé. Agora diga agora para ficar na gravação, que senão não Eu fica. Não. disse, Pelé, Pelé e Pelé. Muito bem, justamente esse mesmo. Pelé, ele era muito utilizado, às vezes tinha até filmagens, né? Ele treinando lá no exército, correndo. Então ele era um atleta muito importante para o país, para a seleção brasileira, né? Até hoje é. E ele era um dos principais meios de propaganda utilizado para defender, né, essa questão aqui patriótica no período militar, tá? E Passado hoje em isso, dia, professor, a gente vê. Desculpa. Hoje pode em dia a falar. gente vê meio que Neymar, né? Só que ele é muito voltado à mídia e tudo mais. Aí tem esse crescimento econômico também, principalmente da parte como jogador, como na parte da mídia, entendeu? Exato, exato. Ele é muito utilizado mais para, assim, na realidade no futebol, todos os meios digitais se utilizam para poder ter rendimento. Que forma, né? Se a gente for discutir de uma forma bem rápida isso aí, como agora está sendo utilizado, não mais como esse meio de propagação, mas está sendo utilizado como meio de venda. O clube contrata determinado atleta que é famoso, logo as camisas que são produzidas, se o atleta é muito bom, vamos dar o exemplo aqui do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Messi. Quando aconteceram as contratações, é uma chuva de venda da camisa deles, com número e tal, com todos os produtos por quais eles são patrocinados, por aquilo que eles fazem, né? Então, período de pandemia, não estava tendo jogo. Não sei quem acompanha Neymar estava jogando Among Us, né? Que é um jogo aí bastante conhecido para quem gosta desses jogos virtuais, que é um jogo de descobrir, no caso, quem seria o criminoso. Então, até nisso o cara vende de uma forma que chama a atenção de todo mundo, tá? Então, é utilizado agora mais como papel de venda. Tá, beleza, Kleber. Uma discussão rápida aqui sobre a década de 70 para a gente não se perder muito, né? Então, na própria educação que era voltada, né, para a área escolar, a educação física tinha seus holofotes apontados para quem? A aptidão física. E quando vocês ouvirem esse termo aqui empregado à educação física, nós podemos notar que esse aspecto de desenvolvimento da aptidão física não é um aspecto inclusivo, ele é um aspecto exclusivo, tá? Se alguém estiver digitando alguma pergunta, beleza? Daqui a pouco eu dou uma olhadinha no chat, que eu perco a visão porque eu fico na tela do slide, beleza? Mas com isso, a iniciação esportiva passa a ter um papel primordial a partir da quinta série, onde buscava-se alunos com potencial para representar o país em competições internacionais. Pensa aí, investimento esportivo de peso em alunos a partir da quinta série para poder representar o país, é claro. Se você faz uma busca, uma detecção de talentos, quanto mais cedo, melhor. Porém, os meios que eram utilizados não eram os meios que eu posso falar para vocês legais. Por quê? Diferentemente de hoje dos próprios objetivos da educação física escolar, nós temos uma educação física voltada para a inclusão e não para a exclusão, tá? E é muito importante quando a gente pensa em esporte de rendimento, o caráter de inclusão não é primordial, tá? Porque só vai quem são os mais rápidos, os mais rápidos e os mais fortes, ok? Beleza, só verificando para ver se não.
Então, com essa concepção, a educação física restringe-se à aptidão física e à busca de talentos, né? Havendo assim processos seletivos e que a tornam um desporto elitizado. Em um momento mais para frente que eu estava com a aula gravada, não estava com a presença de vocês, eu tinha falado que até hoje nós temos o resquício de uma modalidade esportiva que ela é muito elitizada, tá? É a própria natação. A natação, você pode se perguntar, são poucas, eu conheço até pouquíssimas escolas que possuem uma piscina, tá? O maior exemplo que eu conheço aqui, se vocês conhecerem do Iguatu ou do Icó, podem até citar, mas daqui da região que eu conheço seria o Polivalente no Juazeiro, Polivalente, se eu não me engano, Juazeiro. Não, é o Salesiano. O Salesiano tem toda uma estrutura, né? O Salesiano mesmo. Então ele tem a piscina. É claro, nessa perspectiva, não comparando com a década de 70, para que fique bem claro, o esporte natação ele é elitizado a partir da perspectiva de que a própria piscina ela é um equipamento técnico caro, tá? Não é só fazer o tanque e tal, não. Tem todo um gasto, um orçamento por detrás, beleza? Mas vamos lá. A educação física nessa época, na década de 70, iniciava-se a partir da quinta série e o principal objetivo era a detecção de talentos. Quando eu falo em detecção de talentos, eu não tenho caráter de inclusão, e sim de exclusão, beleza? Ok, Kleber. Mesmo com toda a propaganda e investimento por parte do governo, esse modelo não obteve sucesso. Por isso, eu estou falando para vocês que na década de 70, o que a gente pode ver mais nos livros é que é considerado um período de decadência. Quando há essa decadência, sempre há a busca por uma nova identidade. E aos poucos essa nova identidade vai surgindo. Tá bom? Então, a partir disso, se houve a consideração de que esse modelo não obteve sucesso, precisava-se, né, formular novas concepções para voltar a criar uma nova identidade para a área da educação física. Então, a educação física escolar, que estava voltada ao ensino médio, na época quinta a oitava série, tá, passa a valorizar mais o seu campo de atuação, que é de primeira a quarta série. E olha aí, diferente da aptidão física que estava sendo trabalhada, lá na pré-escola, nós tínhamos atividades que eram voltadas para desenvolver ou eram ligadas principalmente ao aspecto da psicomotricidade, tá? É uma disciplina que até vocês veem no curso de graduação. Não me arrisco a falar tanto sobre ela porque não é tanto do meu domínio, é mais da tutela de outro professor que vocês vão ver futuramente, a não ser que já tenha alguém que seja de outro semestre já esteja pago, mas é totalmente o contrário do que a gente estava vendo lá naquele modelo que estava se desenvolvendo na década de 70, que era voltado para a aptidão física, ok? Kleber, Oi? tecnicamente essa como é o nome? Psicomotricidade. Psicomotricidade. Ela tem a ver com os movimentos do corpo? Tem sim, viu? É porque quando você fala em psicomotricidade, motricidade e movimento, psico é a parte psicológica. Então, você não vai mais pensar apenas no corpo humano, no movimento. Tem também aspectos de quem? Da psicologia, da biologia e da filosofia empregados nessa própria disciplina, tá? Por isso que eu disse, eu não me arrisco a falar tanto, mas aí eu deixo, primeiro, uma pequena interrogação para vocês pesquisarem mais em cima da psicomotricidade, porque primeiro não é o tema da aula, segundo que é um aspecto do conteúdo histórico, terceiro que isso é uma disciplina que vocês vão pagar futuramente. Ela é muito importante, principalmente nas séries iniciais, tá? Por isso que ainda hoje busca-se muito os nossos conselhos, legalizar, colocar o profissional de educação física de primeiro a quinto, ou lá também nos jardins, acho que chama jardim 1, 2 e 3, que a criança precisa se movimentar. Nesse processo de movimento, ela vai ter relações sociais. Essas relações sociais é onde se estabelece a primeira comunicação. Então está dentro de todo um aparato psicológico, tá? Para que vocês possam entender. Então, com esses pressupostos, ela passa a estreitar mais os laços com as matérias da área de humanas, tá? Então, psicomotricidade tem muita relação com a psicologia, com a biologia do corpo e com a filosofia dos pensamentos, ok? Passando a possuir novas tendências, isso passa a ser vislumbrado como a criação dos novos cursos de especialização e com a volta dos profissionais de
doutorados, profissionais doutorados. Até anteriormente, nós tínhamos aí uma educação física totalmente voltada e dentro de quem? Do poderio militar. Você vai perceber que a calistenia era aplicada por quem? Geralmente por aquele soldado que tinha uma patente maior, ele ficava responsável pela turma que tinha uma patente menor. E aí ele conseguia aplicar os exercícios de calistenia naquele princípio de fortalecer o corpo, deixá-lo mais saudável e mais apto, tá bom? Então, a partir disso, tá, nós criamos aqui novas tendências tende a trazer novos profissionais, com doutorados que estavam no exterior. Devido a esse desenvolvimento, passa-se a publicar um número maior de artigos e revistas valorizando cada vez mais esta área. Então, diga-se de passagem, para quem está agora no primeiro semestre, nós temos várias e várias revistas voltadas a quem? A educação física. Você pode pesquisar aí artigos científicos da educação física no Google Acadêmico, com algumas restrições na Cielo, na PubMed. Então tem vários trabalhos, várias revistas científicas. É claro que uma se diferencia da outra em teor e em rigor de importância pelo quais, porque elas têm um rigor metodológico maior. Esse rigor gera estudos muito mais bem desenvolvidos, muito mais delineados, tá? Com estrutura de escrita melhor. Ok? Mas isso aqui é assunto para outras disciplinas que vão tratar com vocês da parte científica. Então, a partir disso, havendo essa diferenciação do corpo, da biologia e da filosofia, nós tivemos uma chegada dos nossos professores que estavam no exterior por algum motivo específico, agora com títulos de doutores, de mestres, de especialistas, voltando para o país, produzindo uma maior quantidade de artigos, é claro, criando-se também as revistas científicas, valorizando cada vez mais nossa área de educação física. Então, olha aí, de uma crise, né, nós tínhamos um modelo implantado na década de 70, depois desse modelo da década de 70 implantado, nós tivemos uma crise existencial, uma reformulação de novas tendências, tá? A partir disso aí, e a volta de profissionais para poder fortalecer essas novas tendências, é o que acaba valorizando mais a nossa área. A partir disso, nós vemos aqui um conceito na década de 80, né, em que a educação física na escola, nesse período, ela passou a ter suas concepções mais voltadas a quem? A parte social, tendo como base, ou tendo a inclusão como base. Então, é nesse aspecto. Se nós estávamos lá na década de 70, que era um esporte excludente, né, um elitizado, voltado para a aptidão, agora na década de 70 nós temos um esporte, ou nossa área da educação física voltada totalmente ao contrário, porque nós temos agora uma base de inclusão, uma base voltada para a parte social, ok? Com base nisso, esses fatos remontam desde o surgimento por Rui Barbosa, tá? Passando pelo movimento gímnico, oriundo da Europa. Foi aqui também onde começaram a surgir aqueles primeiros movimentos da ginástica, né? Então, quando vocês estiverem pagando a disciplina da ginástica, vocês vão ver que existem várias modalidades. A ginástica geral, a ginástica esportiva, a ginástica de academia, a ginástica calistênica, tá? Então, foi a partir dessa década de 80, trazida aí principalmente pelo Rui Barbosa, que surgiram esses primeiros movimentos da ginástica, ok? Ei, professor. Oi. Eu não sei se tem a ver com o assunto, mas foi na década de 80 que surgiu o Mercosul? Aí eu já não sei te informar, tá? Mas depois a gente pode pesquisar e ver essa informação, que cria-se aí um laço, né, de informações, de estudiosos também. Nós temos, às vezes, várias revistas que são aí muito, como é que eu posso dizer, divulgadas, que são de caráter internacional, que agregam muito conhecimento, ok? Então, pensando em um processo de desenvolvimento, houve uma forte influência do movimento ginástico, né? Eu acho que aqui foi onde eu parei anteriormente, quando eu estava na gravação e vocês não estavam, que era oriundo de quem? Da Europa, que aqui adentrou e passou a nortear o que hoje conhecemos como educação física. Naquele mesmo processo, quando a gente estava lá desde a pré-história, Grécia Antiga, Roma Antiga, década de 70, até então esse próprio nome de educação física não era dessa forma, tá? Educação física é um termo muito atual.
Basicamente, antigamente era mais conhecido como movimentos ginásticos ou ginástica. Até hoje tem pessoas que dizem assim, fala para uma pessoa: "Ei, tu vai para academia?" Aí ele diz assim: "Tu vai para ginástica hoje? Tu vai treinar?" Né? Então tem um aspecto ainda um resquício desses movimentos ginásticos que aconteceram no país ao longo do tempo. E aí são algumas representações. Ah, claro, você falou em ginásticas, mas mesmo assim essas ginásticas não deixavam de acontecer aonde? No exército, tá? Na área militar. Nós temos aqui um grande exemplo aqui da ginástica laboral, dos alongamentos, dos movimentos de coordenação motora, que eram muito utilizados naquela época. E aí nós temos alguns exemplos de ginástica, né? Então a ginástica francesa, ela foi o primeiro modelo militarizado, tá? Tendo uma grande valorização nas escolas militares e deixa de se restringir apenas à ginástica, passando a englobar outras atividades esportivas, tendo assim até os dias atuais tendências militares, tá? Estagnação e a procura de uma nova identidade na década de 80. Como eu disse para vocês, o que nós conhecemos hoje como educação física é resultado de vários processos de decadência, reformulação, nova identidade. Decadência, reformulação, nova identidade. Então, na década de 80, nós tivemos uma pequena crise, mais uma crise, né? E aí, é claro, houve aquela estagnação. Chegou a tal ponto que não sabia-se mais como desenvolver ou como dar continuidade a esse processo de evolução ou de desenvolvimento da identidade da educação física, tá? Então, Rui Barbosa, né? Desculpa, aqui uma citação dele veio primeiro. Então, enaltecer os benefícios que a educação física traz para a vida da população, que detinha na época maus hábitos alimentares, até hoje se detém em maus hábitos alimentares, né? Nós temos aí a população americana como uma das populações mais obesas do globo terrestre, né? E viu na atividade física uma forma que não lhes agradava, né? Associando sempre ao trabalho escravo. Olha, à medida que a gente vai passando e estudando aqui as concepções e os conceitos que vão surgindo ao longo do tempo, tá? Com a medida proposta, não pretendemos formar nem acrobatas, nem Hércules, mas desenvolvermos na criança um quanto de vigor físico essencial ao equilíbrio da vida humana, a felicidade da alma, a preservação da pátria e a dignidade da espécie. Isso aqui são palavras do Rui Barbosa, tá? E questão desse trabalho aí, as crianças na época elas começavam a trabalhar a partir dos 6 anos de idade, era obrigação. Era obrigação, porque principalmente a gente vê aqui, ó, maus hábitos alimentares. Onde é que se desenvolve os principais hábitos, os maus hábitos alimentares ou os hábitos alimentares? É enquanto novo, ou seja, enquanto é criança. Quanto mais novo e quanto melhor a instrução da criança nesse período de formação, melhor vai ser o quê? A capacidade dela enquanto adulto. É aquela história. Não espere que um adulto seja ativo fisicamente, pode acontecer exceções, tá? Tudo tem exceção. Se enquanto criança ele não era ativo. Então aqueles alunos que durante o seu ensino infantil, fundamental e até o médio se abstêm de alguma prática de atividade física, acontece que na maioria das vezes enquanto adulto ele também vai se abster, não vai ter como é que eu posso dizer, o gosto de praticar atividade física, seja por gostar mesmo, ou seja por cuidados com relação à saúde, tá? Então isso aqui são palavras e são situações que acontecem que os estudos vêm mostrando, tá? E aí, é claro, quando o Rui Barbosa trouxe principalmente esses movimentos ginásticos, essa era a principal perspectiva dele, tá? É de que não iria formar nem acrobatas, nem Hércules, mas ele iria contribuir de alguma forma para o rigor físico essencial dessas crianças e um equilíbrio. Tudo na vida, quando a gente fala aqui, depende de equilíbrio, tá? Se você não tem um equilíbrio entre atividade física e alimentação, consequentemente vai ter um estado de obesidade. Se você não tem um equilíbrio entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso, consequentemente você vai ficar fadigado mais facilmente. E aí onde acontece a porta de abertura para algumas doenças psicológicas, tá?
Então vamos lá. Em função de toda essa busca para uma melhora da saúde e dos hábitos da população, a educação física ganha o apoio da classe médica, tá? E aí é um grande movimento que aconteceu no próprio país, que foi onde começamos a participar ou implantar esse próprio movimento higienista, tá? No que diz a parte política, surge outro movimento que é o eugenismo, ou a parte eugênica, tá? Mais para frente a gente vai entender melhor e vai ter um trabalho de pesquisa para vocês entenderem melhor essas características higiênicas e eugênicas, tá? Então é a associação entre quem? A classe médica e a nossa área. Com todo o processo evolutivo, a educação física passa a aderir ao movimento ginástico europeu. Lembra lá da escola francesa, agora a gente está no movimento ginástico europeu, proposto pelo sueco P.H. Ling, pelo francês Amoros e pelo alemão Spies, tá? A partir daí, a ginástica passa a ser introduzida nas escolas e passa a ser bem vista pela sociedade da época. Por que, Kleber? A gente vai ver situações mais à frente, tá? Então, esses principais aspectos da ginástica implantada aí na década de 80 e 70, tá? Foi o que fizeram chegar ao ponto que é hoje. Eu pensava que não ia dar nem para concluir, tá? Mas nós conseguimos concluir esse aspecto da década de 70 e década de 80, tá? Eu dei uma corrida, pode ser que eu tenha perdido, na outra gravação tem alguma informação. Pessoal, o William levantou a mão ou ficou alguma dúvida? Não, professor, tá de boa. Pronto. Pessoal, apesar dos contratempos que tivemos aí para poder discutir rapidamente essa educação física na década de 70 e década de 80, né? Vocês podem ver que, resumidamente falando, né, nós tivemos mudanças da educação física que era da década de 70 para 80 a partir de crises, de decadências e principalmente uma decadência de identidade, né? Uma crise social na identidade da educação física que passou a ser mais reformulada ao longo do tempo, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida sobre esse período da década de 70, da década de 80? Não, eu só queria ter uma dúvida. Qual é próxima segunda-feira? Ó, segunda-feira. Próxima terça-feira, qual seria o conteúdo? Era continua na década de 80 mesmo? Não, Ou já agora é outro década conteúdo? de 90. 90? Isso. Vai partir para a Entendi. década de 90. Deixa eu ver. O senhor, Isso, a década de o 90. senhor, o senhor já tem uma data afirmativa para a próxima avaliação? Para a primeira avaliação? Só um minuto aqui. Pronto, eu vou parar o espelhamento. Já encerro aqui, tá?